Gente, eu vou começar falando aqui um pouco sobre a atividade avaliativa. Muita gente já colocou, muita gente eu digo porque não foi só na turma de vocês que eu postei a avaliação, então nas outras turmas também já se colocou dúvidas, e aqui eu já fui recebida com um bom dia e com a dúvida, mas como só tínhamos 3 pessoas no momento, então eu imagino que as respostas que eu dei não chegou para todo mundo, tá? Então eu começo respondendo, até porque está gravando, e mesmo quem não está aqui agora tem como resgatar o vídeo e entender qual é a proposta, o que é que está sendo pensado. Veja, em primeiro lugar, eu preciso dizer uma coisa. O prazo que eu coloquei lá, eu já nem sei mais qual foi. Eu acho que foi em abril, tá? Acho que não foi nem em maio, foi em abril que eu botei. Tá em maio, professora. Tá, Acho que maio é é? dia 3 ou é 4 de maio. Eu acho que eu planejei botar para abril para ficar um mês, né? Justamente para dar essa marcação aí de uma temporalidade para vocês não se perderem também com as atividades. Mas é isso, é tão arbitrário que você está dizendo que eu coloquei em maio, eu não duvido que eu tenha colocado, porque a gente abre o calendáriozinho lá e talvez eu tenha pulado um mês a mais, tá? Mas veja, é isso. Quando eu digo que é arbitrário, é no sentido seguinte: eu não estou muito preocupada quando é que vocês vão fazer isso. Contanto que vocês façam até o final do semestre, porque eu vou fazer o cálculo total e lançar as notas de vocês, tá? Mas por que eu coloco prazo? Eu podia não colocar, deixar lá em aberto, até porque o Google Classroom, ele não respeita o prazo que o professor coloca. Mesmo que eu dissesse que era até semana que vem, vocês podiam me mandar até o final do semestre, porque isso seria aceito. Claro que o prazo não é infinito, porque como eu tenho um prazo também para lançar as notas, depois de lançado eu não vou considerar atividades feitas depois de já ter lançado essas notas, tá? Mas eu coloco o prazo justamente porque, de acordo com o meu planejamento que eu já passei para vocês, essa é apenas a primeira atividade de muitas. Eu estou aqui prevendo pelo menos 6 atividades dessas, justamente para que a cada 2 possa representar a nota de uma unidade, tá? Então, vocês imaginem se vocês forem deixando acumular, aí chega no final do semestre, vocês têm 6 atividades para realizar, que tem relação direta com aulas que vocês já não se lembram mais com clareza, e isso vai se perdendo. Então, eu não recomendo que vocês aguardem ou que vocês deixem. Sim, recomendo que vocês façam atividade depois de ler o texto e depois de assistir às aulas, porque as questões que estão formuladas, elas estão pautadas diretamente no texto, mas em articulação com as coisas que eu falei. Então, o que eu falo com maior ênfase, ou o que eu insisto mais que é importante, geralmente é o que vai constar na atividade como questão, tá? Então, ainda que vocês não tenham conseguido entender o texto inteiro, mas conseguiram assistir a aula, vocês vão ter condições de responder as questões. E aí, por isso mesmo, eu venho dizendo isso para vocês, que essas questões elas têm 2 objetivos primordiais. O primeiro, que é o objetivo de avaliar vocês, que eu preciso ter essa referência de avaliação para eu poder lançar nota no final do semestre. O segundo, que eu confesso que para mim é mais importante, é justamente o de ajudar vocês a consolidar a compreensão que vocês tiveram. Então, o que acontece? A gente foi lá, discutiu aquele texto e discutiu as questões teóricas e históricas que estão associadas àquela história que está contada no texto, né? Aquela ficção que está contada no texto. E aí eu elaboro algumas questões, vocês vão lá, respondem. E no que vocês vão responder, vocês sacam que tem alguma coisa que ainda não pegou, que ainda não ficou muito claro. E que, às vezes, essa coisa que não ficou muito clara
vai ser importante para o desenvolvimento, para o desenrolar mesmo da compreensão dos próximos textos, das próximas discussões. E aí, se você deixa para resolver essa questão no final do semestre, acontece que você não tem a possibilidade de se utilizar dessa nova dúvida para compreender as questões que estão sendo postas agora. E nem tem a possibilidade de tirar uma dúvida de forma que você consiga compreender e ir articulando e costurando esse entendimento, tá? Eu venho dizendo para vocês que eu tenho tido esse cuidado de fazer um planejamento que seja bem articulado, ou seja, que costure mesmo um texto no outro e anteceda as discussões que a gente vai fazer. Porque, como eu disse para vocês, no meu planejamento, a nossa discussão aqui em Psicologia Geral vai ser uma discussão das 3 correntes principais que a gente tem na psicologia. Compreender essas 3 correntes implica em compreender essas discussões que a gente está fazendo até aqui, tá? Então, o texto Cidade dos Sábios e esse texto que a gente está discutindo agora, de Luiz Cláudio Figueiredo, mas que eu também mandei um texto complementar um pouco mais longo, de Arthur Arruda Leal Ferreira, são discussões que vão dar base para a gente poder discutir e compreender do que se trata e de onde vem e o que é que propõe essas outras correntes. Então, é importante que vocês tentem antecipar essas atividades, porque quanto mais vocês fazem isso, ainda que vocês errem, que vocês não entendam, que vocês se atrapalhem e dizem assim, poxa, tem alguma coisa aqui que não ficou clara para mim. Então, vocês têm essa oportunidade de discutir isso em aula, de perguntar sobre isso, de questionar aqui e da gente poder ir montando mesmo, né, essa base do desenvolvimento do conhecimento de vocês, tá? Então, em resumo, não estou ligando para a data é bem arbitrária, né? Eu planejei colocar em abril, provavelmente pulou um mês por conta do calendáriozinho e acabou indo para maio, mas a minha proposta sempre foi para abril, não no sentido de que depois de abril eu não aceitaria, mas no sentido de que quanto antes vocês fizerem, melhor para vocês, melhor para mim, melhor para o desenvolvimento da nossa disciplina, tá? Então, eu recomendo que vocês não deixem acumular. Quem deixar também é por sua conta e risco, não tem problema, assim. Vocês são adultos, vacinados, eu espero. E então, para mim, sabe, é o menos importante, assim. Eu realmente estabeleci um prazo muito mais no sentido de ajudar a guiar vocês, para vocês não deixarem acumular, porque vão vir outras atividades e que vão exigir novas leituras, que vão exigir as discussões em aula, do que, de fato, uma preocupação minha de um prazo que vocês tenham ou não para responder, tá? Ficou claro isso aqui? Alguém tem alguma dúvida? Então, beleza. Tranquilo. Eu vou começar pelo comentário aqui de Lúcio, tá? Lúcio disse que o cérebro deu uma esquentada com a discussão do texto. Pois é, Lúcio, é aquilo que eu venho dizendo desde a aula passada, né? É um texto de fato denso, porque ele é condensado, né? Ele traz aí, de forma muito condensada, uma série de discussões, e por isso que um texto tão curto, eu vou levar aqui de 2 a 3 aulas para discutir. A gente já gastou uma aula, não sei se eu consigo finalizar ele hoje, mas também não estou com pressa. Eu acho que essas discussões iniciais, elas são uma base fundamental para a gente poder fazer as discussões que vêm aí pela frente, tá? Então, eu vou começar fazendo um resgate bem rápido da discussão que a gente teve semana passada, né?
Na semana passada, eu basicamente passei a aula inteira tentando definir com vocês, tentando clarear para vocês esse entendimento do que é sujeito e indivíduo, né? De como é que esses dois conceitos vão se constituir na modernidade e como é que eles dois se tornam bases fundamentais para a psicologia enquanto ciência. E aí, basicamente, bem a grosso modo, porque os detalhes estão na aula passada, né? Foram 2 horas discutindo sobre isso. Mas, bem a grosso modo, a ideia é a seguinte. Nesse processo, né, de modernização, ou seja, da gente, ao longo dos séculos, do 16, 17, 18, a gente foi desenvolvendo uma série de debates que, primeiro, constituiu isso que a gente vai chamar de sujeito. E o que é que a ideia de sujeito carrega, né, como central, que é importante para a gente entender? Essa noção de algo de ordem mais íntima, de algo que é só meu, que é singular e que é subjetivo, né? E são justamente as discussões da filosofia que vão permitir, que vão conseguir construir aí essa noção de um sujeito. Mas esse sujeito da filosofia aí do século 17 e 18 ainda é um sujeito que ele não é pensado de uma forma individualizada, já para usar o conceito de indivíduo, né, na definição. Porque ele está muito articulado justamente às relações que ele estabelece à sociedade, né, a essa vida em comunidade. O ponto de girada, né, que marca essa diferença do sujeito para o indivíduo enquanto conceito é justamente esse processo de individualização dos corpos, que aí está muito marcado no conceito de poder disciplinar que a gente falou sobre Foucault quando a gente discutia a Cidade dos Sábios, né? A ideia é que, quando Foucault ele vai marcar que nesse processo de modernização das cidades, aliás, de constituição das cidades e de modernização das sociedades, né? Que a gente vai abandonando o poder soberano e vai aderindo ao poder disciplinar, o que ele diz é o seguinte: a partir do poder disciplinar, o controle que se dá é através dos corpos, é pelos corpos, é sobre os corpos individuais. Então, para que se estabeleça esse tipo de poder, a gente começa a individualizar os corpos. E aí a gente usou vários exemplos semana passada, né, de como é que a gente se utiliza dessa noção de individualidade para responsabilizar o indivíduo, para colocar nas costas dele a responsabilidade e as possibilidades de enfrentamento de determinadas questões, tá? Então, tem aí, não é apenas a emergência de um conceito, mas esse conceito diz respeito a um modo de funcionamento, a processo de subjetivação e possibilidades de vivência em sociedade, né? De relação que se estabelece. E isso tudo, né? A emergência do sujeito e a ruína do sujeito, como Luiz Cláudio Figueiredo coloca, e a emergência do indivíduo, estão ligados diretamente às origens da psicologia, às possibilidades que a psicologia tem enquanto ciência de investigar, de produzir algum tipo de saber sobre esses sujeitos ou, mais para frente, e mais ainda, sobre os indivíduos, tá? Rapidinho, gente, deixa eu botar meu computador para carregar, tá? Peraí. Pronto. Então, o que acontece? Quando eu insisto tão veementemente que a gente precisa entender como é que o indivíduo e o sujeito estão na base, né, dos problemas trabalhados e discutidos pela psicologia, é justamente porque quando a gente for entrar nesse momento de pensar
as correntes de pensamento, né, de entender as correntes de pensamento que são formuladas pela psicologia, a gente vai precisar entender que lugar que esse sujeito ou que esse indivíduo ocupa. Como é que essas teorias só existem, elas só têm possibilidade de existência se pensadas sobre o estudo desse sujeito, desse indivíduo, tá? E aí, na aula passada, eu tinha falado para vocês, e aí, inclusive, coloquei como texto complementar, que eu estou usando 2 materiais, basicamente. Claro que não são só 2, né? A gente tem outras leituras que eu vou acrescentando de acordo com as possibilidades, mas, basicamente, eu estou usando 2 materiais aqui para dar essa aula para vocês, que é o texto de Luiz Cláudio Figueiredo, que eu escolhi colocar para vocês ele, porque, embora seja muito, muito denso, né? Seja uma leitura um pouco pesada, no sentido conceitual, mas é um texto mais curto, então a gente faz aquele esforço, mas é um texto, né, que consegue condensar, que consegue trazer de forma mais breve essas questões, consegue levantar para a gente essas problemáticas de forma mais breve. E eu estou usando também o outro texto que eu coloquei como complementar para vocês na semana passada, e é isso, a leitura é complementar, então é opcional, lê quem consegue, lê quem quer, que é um texto de Arthur Arruda Leal Ferreira, que ele basicamente, aquele texto ali, para quem leu, para quem deu uma olhada, eu não vou nem perguntar, tá? Vocês não se sentirem pressionados. Aquele texto ali é o primeiro capítulo, ou na verdade a introdução, de um livro sobre história da psicologia. E aí, o primeiro capítulo geralmente é aquele capítulo que diz assim, no capítulo 1 diz isso, fulano de tal trabalha tais questões, capítulo 2, fulano trabalha tais questões. Só que Arthur Arruda, ele faz uma coisa diferente que eu acho muito legal, que é o seguinte, ele escreve sobre o que é que fundamenta ali a proposta daquele livro. E, enquanto ele está discutindo, volta e meia, ele vai marcando, no capítulo 1, o autor aprofunda disso, no capítulo tal, ele aprofunda aquilo. E ele não faz na ordenzinha, ele vai discutindo e vai mencionando como é que cada capítulo pode ajudar no aprofundamento dessas discussões. E aí é um texto longo, é um texto de 40 páginas, né? Eu acho que são 40, ou quase 40. Então, e também não é tão simples, não é porque ele é longo que ele consegue ser muito simples, ele é um pouco mais simples do que o de Luiz Cláudio Figueiredo, mas eu acho que é um texto legal para a gente ter essa dimensão. E, de qualquer modo, eu estou usando isso como referência, tá? E aí, o que acontece? Eu estava aqui até agora fazendo esse resgate com vocês da emergência, né, da constituição dos conceitos de sujeito e de indivíduo. E aí, uma das primeiras coisas que Arthur Arruda Leal fala, não é das primeiras, tá? Não é em termos cronológicos, mas assim, uma das coisas que eu acho que são mais centrais e importantes para a gente entender sobre a emergência da psicologia em consciência, do que ele discute, é que ele vai dizer o seguinte, em determinado momento do texto, ele vai dizer que a psicologia ela se estabelece a partir de um curto-circuito, é essa expressão que ele usa, entre conceitos científicos, modelos filosóficos e práticas sociais. Gente, isso aqui é central para a gente entender a psicologia enquanto um campo de saber, tá? Eu vou repetir. A psicologia ela se constitui enquanto um curto-circuito entre conceitos científicos, modelos filosóficos e práticas sociais. E o que é que ele quer dizer com isso? O que é que isso quer dizer? O que é que isso nos diz sobre a psicologia? A gente estava aqui discutindo como é que essa concepção de sujeito ela aparece ali, né, nos filósofos do século 17 e 18, mais ou menos ali junto com o iluminismo, né? Se eu não estiver enganada na referência histórica, se eu tiver alguém me corrige, mas me parece que é por aí. Então, o que acontece? Essas discussões filosóficas, elas foram as primeiras, né, a adentrar
nas questões que referem-se ao sujeito. Essas discussões filosóficas foram as primeiras, aliás, a instaurar essa possibilidade de conceituação do sujeito, de entender esse sujeito como um ser pensante, como um ser autônomo, como um ser que, embora parte da comunidade, tenha aí uma existência própria e consiga pensar por si mesmo e consiga atuar, né, a partir da sua própria subjetividade, da sua singularidade. Isso é um ponto. Essa é uma das bases da psicologia científica. Mas aí o que acontece? Além disso, né, lá para o século XIX, que é quando a psicologia começa a se estabelecer enquanto uma ciência, para ser ciência naquele momento era preciso cumprir certos preceitos básicos. E esses preceitos básicos estavam colocados na concepção de ciência natural. Então, era preciso ter objetividade, buscar uma verdade única, universal. E para fazer isso, era preciso estabelecer critérios metodológicos objetivos que pudessem encontrar essa resposta e essa verdade, tá? Então, tinha-se ali uma perspectiva de objetividade que não combinava muito bem com essa filosofia, né? Porque a filosofia, a gente sabe que de objetiva não tem nada, no sentido não apenas de ter essa densidade no sentido de discussões, né, que vão ali construindo aos poucos, que vão ali se formando, se formulando e fundamentando novas e novas questões, mas também no sentido de que a filosofia, embora buscasse uma verdade, né, fosse, sim, desde sempre, uma busca pela verdade, mas era de uma forma diferente, não tinha essa necessidade de uma objetividade. Não tinha também a necessidade desse conceito que é novo e que se torna extremamente importante para a concepção de ciência, que é da neutralidade, né? De se colocar de uma maneira neutra, de limpar de alguma maneira esse campo, de forma a poder encontrar uma resposta que seja clara, objetiva e certeira, né? E que seja universal, que possa dar conta da verdade de tudo, em todos os lugares, e que possa ser replicada, que possa... Enfim. Então, veja só, a gente já está aí com duas questões que, para se equilibrar, é um pouco difícil. A gente está pensando em termos de modelos filosóficos, né, que a discussão tem aí uma viabilização desse conceito de sujeito, mas, ao mesmo tempo, isso se dá a partir da via da reflexão, da introspecção, muitas vezes, né? De uma discussão que passa muito por uma concepção de verdade que é diferente, né? Por uma busca de verdade, mas que se dá pela via do debate filosófico, pela via da dúvida, do questionamento, do levantamento de perguntas, e que essas perguntas levam a novas perguntas, né? E por aí a gente vai. Na ciência, embora a gente parta de uma pergunta, o objetivo é que se encontre uma resposta. E essa resposta tem que ser clara, tem que ser objetiva e tem que ser universal. Pelo menos na concepção de ciência que a gente está colocando aqui do século XIX, que está pautada nas ciências naturais, tá? Que é onde a psicologia vai colher aí sua fundamentação para poder se constituir, enquanto ciência. Mas aí tem mais. A gente bota mais coisa para formar esse caldo, para engrossar esse caldo. E aí engrossa mesmo, fica bem difícil o negócio, que é o seguinte: a psicologia, ela já se constitui dentro de um campo, embora ela vai se utilizar desses modelos filosóficos, dessas questões filosóficas, e ela vai se pautar e se referenciar numa concepção de ciência da ciência natural, mas a psicologia só faz sentido, ela só tem razão de existir se ela se refere às práticas sociais. Porque qual é o interesse que a gente teria de entender uma psicologia, de estudar a psicologia, de pesquisar e constituir uma psicologia científica,
senão para compreender como se dão as práticas sociais, ou talvez para estabelecer e controlar essas mesmas práticas, né? Vocês lembram que eu falei na semana passada que a ciência por si só, enquanto existência, ela diz respeito a uma tentativa, a um esforço humano de controlar a natureza, né? Ela nasce a partir dessa perspectiva. Então, a ciência tem aí uma perspectiva de compreensão do mundo para controlar esse mundo de alguma maneira, certo? Então, qual seria a razão de existência da psicologia, senão a perspectiva que a gente teria de conseguir compreender como se dão as relações entre as pessoas e, de algum modo, regular essas relações, né? Então, a psicologia, necessariamente, ela se dá nesse, e aí eu vou usar a expressão de Arthur Arruda Leal, que é nesse curto-circuito, entre essas três dimensões, que não são três dimensões fáceis de serem articuladas. Cada uma traz uma forma de funcionamento bem diferente e que acaba produzindo uma série de dificuldades no campo da psicologia. E aí é aí que a gente está vivendo desde então, e é aí que a gente está se equilibrando desde que a psicologia se tornou uma ciência, um campo de saber legitimado, tá? Por isso que Luiz Cláudio Figueiredo fala, eu vou entrar com mais detalhes sobre isso mais para frente, mas eu acho até que eu já mencionei isso semana passada, por isso que Luiz Cláudio Figueiredo fala que a psicologia vive numa constante crise, né? Justamente porque, assim, ou a psicologia se entende a partir desse lugar de uma especificidade do sujeito, de uma singularidade desse sujeito, e ela, de fato, esse sujeito, ele se torna um objeto da psicologia, mas dificilmente é um objeto da ciência nessa concepção, né, de uma ciência que é replicável, que é transparente, que é aberta, que precisa ser repetida, né, em outras situações. Ou a gente vai conceber o sujeito enquanto um sujeito social, no sentido de que ele está ali enquanto um suporte de papéis sociais possíveis, e aí sim ele pode ser objeto da ciência, mas não necessariamente da psicologia, né? Ele escapa um pouco do que é essa proposta primordial da psicologia, que é justamente de pensar essas questões relacionadas com a subjetividade e a singularidade desse sujeito. Tá? Então, veja, isso aqui é a própria definição do campo psicológico para Arthur Arruda Leal. Ele vai dizer, é aqui que a gente se coloca, é no meio dessa confusão que a gente está, e a gente vai ter que trabalhar com isso, né? Simbora. E para falar disso aqui, ele vai marcar algumas outras discussões que se atravessam nesses debates na constituição da psicologia enquanto campo científico. Gente, tem alguém fazendo alguma obra aqui. Está atrapalhando vocês? Ou só a mim mesmo? Só a mim, né? Então tá bom. Porque está fazendo muito barulho para mim aqui. Eu estou achando que vocês estão ouvindo também. Então, vejam. A primeira marcação que Arthur Arruda Leal vai fazer é a partir de outro autor chamado Bruno Latour, tá? Bruno Latour, ele vai dizer o seguinte, ele vai marcar que uma das grandes divisões que pautam aí, né, o nascimento da psicologia enquanto ciência, é justamente uma cisão entre o domínio humano e o domínio natural. Vejam, o que ele vai dizer é o seguinte, em determinado momento, se estabelece que, em termos de objeto de ciência, objeto de estudo da ciência, era preciso diferenciar o que era do domínio do humano, o que é o domínio do natural. Porque até ali, tudo que se pesquisava, né, estava ali no campo das ciências naturais. Então, o que a gente pesquisava sobre o humano, ele necessariamente estava ali pautado
e articulado com essas questões do domínio natural, ou seja, a gente falava de biologia, a gente falava do corpo orgânico, né? Ainda que se estudasse o humano, era muito nessa perspectiva do organicismo da biologia. E aí, é nesse ponto que já se amarra, né, que já se costura a emergência da psicologia com esse campo da filosofia. Porque a partir do momento que a psicologia se propõe enquanto a ciência que vai pensar o humano, não necessariamente associado a esse caráter biológico do humano, ele já se associa, ele já se aproxima do campo filosófico e dos problemas da filosofia, tá? E aí, o que Latour vai dizer é justamente que a partir dessa divisão, a gente começa a assumir que existe uma possibilidade de estudo de caráter científico, metodológico, desse humano, dessa dimensão humana que extrapola a dimensão biológica, tá? E percebam que eu estou falando da dimensão humana como se fosse uma distinção mesmo que a gente faz do campo natural, das ciências naturais de forma geral. Então, ele começa a falar que essa dimensão humana ela vai se articulando a uma outra dimensão que a gente vem falando desde o primeiro dia de aula, que é a dimensão política. Não dá para a gente pensar o humano se a gente não pensa nessa dimensão política, nesse sentido lato, que é da relação que a gente estabelece uns com os outros, né? Então, a dimensão política está pautada aí. E aí a psicologia ela já nasce como esse saber híbrido, né? Um saber que está ali articulado, aliás, que marca a emergência das ciências humanas em geral, né? Então, a psicologia ela vai se propor enquanto uma ciência, mas uma ciência do humano. E para isso ela precisava tomar como referência essa dimensão humana, que é a dimensão política e social desses sujeitos, tá? Por isso, e é aqui nesse ponto que essa questão das práticas sociais, esse terceiro ponto, né, do curto-circuito que Arthur Arruda Leal traz, aparece. Porque quando a gente se refere, quando a gente se apropria desse sujeito humano enquanto político, a gente está falando, no sentido lato, das relações sociais que ele estabelece, ou seja, das suas práticas sociais. E aí, por isso, né, e aqui a gente junta os 3 pontos desse curto-circuito. Não à toa, o que aparece aqui é justamente essa diversidade extrema. Porque imaginem só, vocês imaginem, eu vou usar essa palavra para causar mesmo, vocês imaginem a confusão. A gente está aqui falando de modelos filosóficos, que não é um só, né? Se a gente for buscar lá na história da filosofia, vários problemas se colocam, várias possibilidades de questionamento e vários caminhos de tentativa de elaboração, articulação e resposta vão se dar. Aí a gente pensa isso dentro de uma concepção científica de origem natural, mas aí estabelecendo-se que, a partir de então, o domínio natural é diferente do domínio humano, e esse domínio humano tem a ver com política e com as práticas sociais. E aí, prática social, vocês já viram, né? São diversas, depende da cultura, depende de onde está, depende do contexto, depende do momento. Então, a psicologia enquanto ciência, ela já começa diversa. Porque, desde o princípio, vários caminhos vão sendo implementados de possibilidade de investigação dentro desse campo psicológico. E aí, não à toa que isso marca a diversidade absurda que a gente tem na psicologia. E a gente que é da psicologia, né, no meu caso, não é o caso de vocês, mas vocês estão aqui comigo nesse momento, tem que lidar com essa diversidade. E a gente tem que
eu digo tem que ir, mas enfim, né? Assim, a gente acaba precisando não apenas lidar com a diversidade que se apresenta, mas também e principalmente entender como é que essa diversidade não desqualifica um outro campo. Não sei se vocês já ouviram falar sobre isso, mas na psicologia a gente tem muitas guerras internas, tá? E guerras é um sentido um pouco metafórico, às vezes nem tão metafórico assim. Então, por exemplo, quando eu trabalho com psicanálise, e aí eu estava conversando com uma colega minha, que também é psicanalista, e aí eu falei assim, não, porque eu estou preparando aula, que eu vou dar aula sobre psicanálise, sobre behaviorismo e sobre a gestalterapia, na verdade, a fenomenologia existencial. Aí ela falou assim, tá vendo, por isso que não dá para mim ser professora. Deus me livre de estudar sobre behaviorismo. Então, assim, e veja, não é a questão de estudar simplesmente, é porque ela tem uma posição muito clara de que o behaviorismo não é uma corrente que faz sentido para a leitura de mundo dela. E tudo bem, né? Mas essa guerra acontece no campo da psicologia com muita frequência. A gente ouve muito dizer, assim, e acaba sendo bem problemático para o campo, que é, por exemplo, uma pessoa vai conversar com um amigo que é psicólogo, aí esse amigo que é psicólogo trabalha com behaviorismo. Ele diz assim, não, eu estou indo para uma psicanalista. Vixe, psicanalista. Presta não. Procure tal outro profissional, né? E assim vai. Então, justamente porque são formas de compreensão de mundo completamente distintas. E aí você diz assim, mas professora, como assim? É tudo psicologia. É tudo psicologia, mas cada um pensa de um jeito, cada um formula perguntas diferentes, cada um responde essas perguntas. Não apenas de forma, aliás, cada um formula as respostas a essas perguntas, não apenas de formas diferentes, mas a partir de modalidades de compreensão de mundo completamente abissais, completamente distintas. Então, a gente precisa, quando a gente está falando de psicologia, a gente está falando dessa diversidade. E às vezes é até quase constrangedor para a gente que é da psicologia explicar como é que eu tenho correntes tão distintas e todas elas representam a psicologia. Como é que eu tenho formas tão diferentes de pensar o mundo e como é que todas elas são legítimas e podem, de fato, funcionar e compreender esse sujeito, né? E a única resposta que eu consigo dar para vocês nesse sentido está pautada nesse curto-circuito. É justamente porque a psicologia ela articula esses três campos, especialmente o das práticas sociais, porque as práticas sociais elas vão estabelecer formas muito distintas de ver o mundo e possibilidades distintas de compreensão e de construção desse mundo. Então, a depender de quando aquilo ali foi formulado e a partir de que campo, em articulação com que área de saber, a formulação vai ser feita completamente diferente. Vocês vão ver, tá? Vocês vão ver que coisa maluca é você estudar psicanálise, depois estudar behaviorismo, depois estudar fenomenologia existencial. São caminhos completamente diferentes para problemas que a gente pode dizer que são similares, mas mesmo assim a formulação das perguntas que são feitas são também completamente distintas, tá? Gente, cansei, falei demais. E aí? O que é que vocês me dizem? Eu gostei dessa ideia de pensar a psicologia, porque a senhora, naquele conceito, resumiu todo outro texto, aquela complicação toda, filosófica, social, científica, a senhora resumiu nesse trechinho, quando fala que tudo é co-implicado. Então, não se pensa um processo que acontece algo e depois surge outro. Não, é tudo misturadozinho. E aí foi uma forma legal de pensar. E eu gostei particularmente dessa perspectiva da psicologia, porque não se torna uma investigação aberta e não fechada. É uma área legal de se pensar também, essa parte epistemológica. Verdade. Verdade mesmo. Só que é isso, né? É legal de pensar, mas isso traz complicações
às vezes bem sérias, né? Inclusive no sentido mesmo do nascimento e da existência de pseudopsicologias que a gente tem que estar lidando, né? E aí, para polemizar um pouquinho, né, para ver se vocês se movimentam nessa manhã chuvosa, tem toda uma discussão, né, que está sendo feita hoje sobre meu Deus, até esqueci o nome do negócio. Que está rolando na justiça, que tem até consulta popular sobre isso, né? Que a justiça usa. É alguma coisa familiar. Isso, as constelações familiares, né? Veja, constelação familiar é uma prática que foi. Eu não sei por quem foi formulada, eu confesso que eu sou um tanto ignorante com isso e um tanto preconceituosa, tá? Mas eu sei que muitos psicólogos assumem isso para a sua prática como sendo uma prática de caráter psicológico, porque, de fato, a forma que se trabalha com a constelação familiar é uma forma muito afim à ideia de terapia de grupo, né? Então, nessa ideia, nessa lógica terapêutica, né, de trabalhar com o grupo questões de caráter familiar, isso acaba sendo muito assumido por psicólogos. E aí, às vezes, eu vejo o meu próprio conselho tendo dificuldades mesmo, né? De tomar certas atitudes mais taxativas, no sentido de proibição, no sentido de vedação de certas práticas, porque as práticas elas vão se formulando. As práticas psicológicas, porque elas estão associadas às práticas sociais e às possibilidades de formulação diferentes a partir da conjunção de uma série de correntes diferentes, sabe? Então, isso se torna um problema, às vezes, para a psicologia, inclusive um problema no sentido da legitimidade. Eu estou aqui o tempo todo tentando dizer para vocês, olha, gente, o fato de ser múltiplo não significa dizer que é menos legítimo. E eu estou explicando por que é múltiplo, eu estou explicando como é que, mesmo assim, a gente consegue encontrar uma fundamentação teórica e metodológica para dizer que isso aqui é ciência, que isso aqui se produz de uma forma qual a palavra que eu quero, meu Deus? Cuidadosa mesmo, né? De uma forma pautada nos ideais da ciência, na compreensão, né? Do que é um método científico, de como é que se formula uma pergunta, de quais são os caminhos para responder essa pergunta. Então, tem aqui uma legitimidade que eu preciso defender enquanto psicóloga, mas eu entendo e eu preciso marcar para vocês que isso produz aí uma série de problemáticas, né? Inclusive, não sei se vocês já devem ter notado, mas se vocês forem na seção de psicologia de uma livraria qualquer, vocês vão ver psicologia, mas vocês vão ver autoajuda, vocês vão ver, né? Porque a psicologia está tão junta desse campo social e dessa perspectiva de pensar como é que se contribui com esse sujeito, né? Para que ele possa fazer os enfrentamentos da vida dele, que isso acaba se confundindo. Então, a gente da psicologia se vê o tempo todo confrontado com essas outras questões. Tá, mas isso é psicologia? As constelações familiares têm a ver com a psicologia, de algum modo? Sabe? E qual é o grande problema daquelas questões? Pode falar, Cecília. Professora, então essa temática das constelações familiares, a gente já chegou a discutir em algumas aulas, e primeiro eu não entendi muito bem o conceito, não sei muito bem como funciona, mas a preocupação, que é o ponto central da minha fala, é como esses pensamentos de uma psicologia alternativa, que talvez não tenha tanta legitimidade, acaba por implicar negativamente, tanto no reconhecimento da prática psicológica, como em outras áreas. Por exemplo, a problemática da constelação familiar dentro do direito é muito mais relacionada à área de direito familiar, direito de família. Então, toda a questão de exposição da vida do outro em um momento de extrema subjetividade, emotivo, enfim,
acaba por dificultar uma prática também objetiva da justiça e do entendimento psicológico de qualquer outra área. Mas eu também gostaria de saber se a senhora pode me explicar melhor como isso funciona, porque eu só sei por cima também. Massa. Eu vou tentar. Eu também não sou uma grande especialista, não, mas talvez eu saiba um pouquinho mais para poder explicar para vocês. Mas eu vou começar, Cecília, pelo final da sua fala, né? Que você fala assim, de que isso pode atrapalhar uma prática objetiva da justiça. Veja só onde é que está a nossa demanda por objetividade, né? Claro, quando a gente pensa em justiça, a gente vai pensar, para eu ser justo, eu preciso de uma... Vamos usar essa palavra, que eu não gosto, mas vamos lá, eu preciso de uma neutralidade, né? No sentido de que eu tenho que ouvir todos os lados e eu tenho que tomar uma decisão com base na lei e não com base no meu entendimento, no meu sentimento. Só que isso não é possível, né? A gente sabe que a política se atravessa nessas questões, e a política nesse sentido lato, tá? Não estou falando de política partidária, estou falando de política no sentido das relações sociais, dos processos de subjetivação, das possibilidades que a gente tem enquanto povo, enquanto sociedade, de compreender certas problemáticas. Então, a interpretação da lei, ela se dá também a partir atravessada por esses processos sociais, né? Então, não tem uma objetividade estrita nesse sentido. Mas, para além dessa problematização, no meu parco entendimento, o que é que faz a constelação familiar? A ideia de constelação familiar é, de fato, uma proposta como se fosse de uma terapia em grupo, em que as pessoas vão se confrontar com situações do seu passado, seja nessa vida, seja passados ancestrais, de outras vidas, e como é que traumas que se carregam eu acho que eles concebem a noção de reencarnação mesmo, né, por reencarnações distintas, tá? Como é que você vai carregando esses traumas. E aí a coisa muito bizarra, desculpa, eu estou fazendo juízo de valor mesmo, a coisa muito bizarra da proposta, pelo menos bizarra no sentido, né, se a gente for discutir as questões de laicidade, né, de uma ciência que está desarticulada da religião e dos misticismos em geral, mas que está sendo pensada separadamente disso, a coisa mais bizarra para mim é porque é o seguinte: quem fala sobre esse meu passado são as outras pessoas que estão lá e que não necessariamente, aliás, raramente conhecem a minha história. Porque é como se eles concebessem que alguma força aí espiritual inspira essa pessoa e ela vai falar, e o que ela fala diz respeito sobre mim, tá? E é muito bizarro, porque, assim, vejam, vocês pensem uma coisa. Vocês estão... não estou falando da situação da justiça ainda não, tá? Estou falando no sentido clínico da coisa. Quando a pessoa vai para um grupo entendendo que é um grupo terapêutico que vai ajudar ela a lidar com questões dela. A pessoa já chega ali fragilizada. Ela chega ali querendo entender questões sobre sua vida, sobre a sua forma de se relacionar. E aí cria-se todo um teatro, me desculpe, eu ia até falar pior, eu ia dizer que era circo, mas eu quis ser mais discreta. Cria-se todo um teatro ali em que alguém, um estranho, vai chegar e falar sobre ela. Só que esse estranho supostamente está inspirado por alguma força aí que vai, né, que transcende essa relação, e ele consegue falar coisas que mobilizam. Vejam, gente, é que nem signo. Quando a gente quer, quando a gente acredita nisso e a gente quer, a gente vai lá no jornal e diz assim: o signo para você essa semana, você vai lá e lê, você lê querendo acreditar que aquilo diz respeito a você e que aquilo te dá uma noção sobre como viver sua vida, né? É a mesma coisa. Então, assim, claro que às vezes a pessoa acerta, claro que às vezes a pessoa vai conseguir, e isso diz, né, de um certo contexto, de contar, que a pessoa contou algo da sua história, então você já consegue construir com alguns dados de realidade
que de alguma forma fazem com que a pessoa se enraize ali naquela história, né? E produza algum tipo de sentido. Mas vejam, isso já me soa absurdo o suficiente quando a gente pensa num processo em que as pessoas voluntariamente vão lá e dizem, eu quero fazer isso, tá? E eu digo que é absurdo o suficiente porque quando você parte do princípio de que aquilo é verdade, de que aquilo diz algo sobre você, você se submete e se vulnerabiliza de algum modo para que alguém diga qual é a história da sua vida, como é que aquilo te define e o que é que você tem que fazer a respeito, né? Inclusive, fique claro que essa não é a função de psicólogo, tá? Se vocês forem para uma psicóloga que digam para vocês como é que vocês vão resolver o problema da vida, fujam. Ela não está agindo da forma que a psicologia recomenda, tá? Porque não é a gente que sabe sobre o sujeito que procura a gente. Ele que vai saber, a gente só vai tentar, a partir da escuta, identificar e alinhar aí algumas questões e apontar algumas questões que aparecem e que a gente consegue ouvir por causa de uma escuta técnica e de uma escuta qualificada. Enfim. Aí vocês imaginem isso num processo na justiça, né? E o mais absurdo, que é o que causou a revolta das pessoas, é que isso estava sendo usado para situações de violência, né? Veja, a gente trabalha, não só na psicologia, mas no campo jurídico também, com o conceito de revitimização. A ideia da revitimização é que a gente precisa evitar ela a qualquer custo, porque o que é que significa? A pessoa foi vítima de uma violência e no processo de investigação e de escuta, a depender de como isso seja feito, a gente vai ali enfiando o dedo na ferida e sem resolver aquele problema. Então, ela vai sendo vítima mais uma, mais duas, mais três, mais 4 vezes. Ela vai sendo revitimizada, ou seja, ela vai sendo obrigada a reviver a situação de violência para depor na delegacia, depois para depor com a psicóloga, depois para explicar no processo na frente do juiz. E cada vez que ela vai falar sobre aquilo vai machucar mais uma vez, ela vai ser obrigada a se colocar na situação de vitimização que ela foi, né, da qual ela foi submetida. E mais, o fato de fazer a pessoa falar sobre o assunto, a depender das reações que ela encontre, isso vai produzindo uma mudança nesse discurso. Seja porque ela quer se defender dos julgamentos, seja porque ela começa a achar a questionar, será que realmente foi assim que aconteceu, né? Então, isso faz parte de uma concepção já muito bem aceita da psicologia, da justiça, né? No campo da psicologia jurídica, de forma geral, que é o seguinte, a gente não faz isso. A gente evita ao máximo esse processo de revitimização. A gente vai escutar a pessoa, mas a gente não vai submeter ela a reviver essa violência. O que a prática de constelação familiar faz é o contrário disso. Depois que a pessoa já foi ouvida por um monte de gente, às vezes desrespeitando esse preceito básico, ela ainda vai trabalhar essas questões num grupo com pessoas estranhas e que vão colocar ela de frente com isso e ainda de algum modo responsabilizar ela no sentido de cobrar dela que ela perdoe, que ela entenda, porque aí tem essa outra questão. Gente, eu não estou falando isso da minha cabeça, não, tá? Eu estou falando isso de leituras poucas, muito poucas que eu fiz e de conversas que eu tive com pessoas que trabalham com isso, que acreditam nisso, tá? Tem aí uma questão de como se as pessoas tivessem que necessariamente ser gratas a essa ancestralidade, né? Tipo assim, olha, o fato de eu estar aqui hoje significa que pessoas me colocaram no mundo e que eu pude, né? Então, assim,
Ah, você foi abusado pelo seu pai? Tudo bem, seu pai fez foi errado, mas você tem que ser grata porque ele te colocou no mundo. Tem essa lógica que também é absurdamente bizarra, e aí a gente precisa entender as implicações disso. É como eu disse, já me soa suficientemente absurdo se a gente for pensar nisso numa perspectiva voluntária. As pessoas pagam, porque elas entendem que aquilo vai ajudar elas. Já é esquisito, já é bizarro, porque elas pagam achando que vão ser ajudadas e elas vão ser acusadas e vão ser responsabilizadas pela situação de vitimização que elas sofreram, né? Mas se você faz isso bancado pelo Estado, num contexto de justiça, em que as pessoas são vítimas, para quê? Para que você vai obrigar a pessoa a lidar com isso? E mais, para que você vai trabalhar na perspectiva desse perdão? Veja, quem cometeu o crime vai ter que responder pelo crime. Existem processos de mediação, e a justiça também tem se utilizado deles há alguns anos já. E a perspectiva da mediação é completamente diferente da perspectiva de constelação familiar. Porque a mediação é no sentido de pensar para situações infracionais ou crimes menos dolosos, né, ou menos graves, a possibilidade de encontrar outras saídas para aquele conflito. E isso me parece positivo, né? Você tem uma situação de conflito entre vizinhos, para que você vai judicializar e prender o cara porque xingou o outro, sendo que você talvez num processo de mediação você consiga apaziguar essa relação e estabelecer uma forma possível de relação? Me parece fazer mais sentido, né? Mas a constelação familiar, pelo pouco que eu entendo, trabalha com situações de crimes mais graves e com pessoas que são vítimas, né? Então, assim, me parece, para dizer uma palavra discreta, bastante problemática, tá? Não sei se eu ajudei a compreender melhor, Cecília, mas... Professora, a senhora falando, eu só conseguia pensar que é absurdo. Porque, assim, mesmo a senhora falando, já existem conceitos, já existe uma análise antes da concepção de constelação familiar de preservação da vítima, da questão da revitimização, o conceito que a senhora usou. E como é que está agora correndo se constelação familiar pode ou não, se já é uma prática tão absurda nesse sentido? Não, eu não consigo assim entender qual é o critério de legitimidade para estar sendo discutido. Essa questão, eu não vejo essa legitimidade. E, assim, a gente discutindo em uma aula, a professora falou que em alguns casos isso é bem corrente, assim, a própria família, por indicação do juiz ou do próprio psicólogo, realmente já faz esse processo, e esse processo é no espaço do tribunal mesmo, todo mundo vai ali para o tribunal que está envolvido, e pronto, e é um espaço extremamente emocional, não acolhedor também, né, se for pensar dessa forma, porque você está ali em frente de alguém que vai decidir algo, seja em relação à violência, seja em relação a caso de família, enfim, é extremamente problemático e, assim, tô chocada. Então, e eu acho que, assim, quando eu digo, né, eu também não sei qual é a legitimidade, mas eu acho que a resposta, talvez, a essa pergunta, Cecília, seja o que a gente vem dizendo nas últimas aulas, né? De como que esses processos supostamente científicos, e aqui eu tenho que falar o supostamente, tá? Estão associados a práticas sociais e a concepções políticas, né? Veja, por que é que isso tem ganhado espaço, né? Que tipo de legitimidade que isso ganha? Que tipo de concepção e quem é que domina esse tipo de campo, né? Por que isso ganha espaço nesse contexto? E aí me parece que tem aí uma questão, e, gente,
está sendo gravado, mas eu estou falando isso como opinião, tá? Eu não estou falando como fato, não é dado de aula, isso não vai cair na prova. Então, pelo amor de Deus, a gente está discutindo. Mas me parece que tem muito a ver com essa questão de um certo recrudescimento mesmo de avanços como debates de diversidade de forma geral, de feminismo, de gênero, né? Porque a gente tem visto isso acontecendo no Brasil e no mundo, né? Um recrudescimento que basicamente são homens brancos, cis, hétero, misóginos, que estão se sentindo prejudicados porque estão perdendo todos os privilégios, não todos, mas porque não estão tendo os privilégios que sempre tiveram. E me parece que esse tipo de lógica, de novo, gente, me parece, é opinião, tá? Por favor. Tem a ver com isso. Porque o que acontece? A quem serviria que uma mulher vitimada pelo seu pai, né, de uma violência estrutural que está pautada na realidade brasileira desde sempre, de mulheres que são violentadas, estupradas, especialmente pelos próprios pais, que entendem-se como donos ou por familiares ou homens que estão próximos, né? A quem serviria que essa mulher pudesse, mesmo querendo que ele seja punido, mas pudesse perdoá-lo? Para que serve isso? A quem serve isso, né? Se não servir simplesmente a esse homem, vai servir, eu creio, a todos os homens e a manutenção dessa lógica, né, misógina, dessa lógica machista, que vai dizer assim, olha, a mulher que sofre abuso, a mulher que sofre violência, ela tem algum nível de responsabilidade nisso, ou ela tem que, pelo menos, perdoar quem fez isso, porque, sendo o pai dela, sendo um familiar, sendo alguém, ela precisa dele, né? Então, assim, me parece que isso, de alguma forma, sustenta uma lógica que sempre esteve aí e que a gente está tentando disputar. E aí, na contramão, me vem uma prática como essa, né, que produz ou reproduz esse nível de violência estrutural, inclusive. Mas, enfim, a gente entrou nisso tudo para falar dessas pseudociências, dessas pseudopsicologias, e como é que esse campo diverso da psicologia, de algum modo, se não viabiliza, mas autoriza que esses novos campos possam se desenvolver e ganhar espaço, né? Que esse é um dos grandes problemas que a gente acaba encontrando na psicologia, porque como ela está muito ligada a esses três campos, né? De novo, esse curto-circuito aí, dos problemas filosóficos, do campo da ciência e das práticas sociais, a psicologia ela vai se desdobrando. E tudo bem, isso é ótimo. Em termos de ciência, isso é ótimo, porque a concepção que a gente tem hoje de ciência, a concepção que eu tenho, que eu vou trazer para vocês, não é mais aquela concepção da ciência natural, simplesmente da objetividade e da replicabilidade, mas é da compreensão de que as verdades, elas nunca estão postas, elas nunca estão dadas, elas nunca são, e elas não serão universais. Então, a gente precisa, para pensar em termos de avanço da ciência, a gente precisa, de fato, ir desdobrando isso, né? E se utilizando desses saberes novos que vão se consolidando para colocar eles em questão e para produzir novas possibilidades de compreensão de mundo. Inclusive para produzir novos mundos, né? Então, a priori, essa diversidade da psicologia e essa possibilidade contínua e quase infinita de desdobramentos de correntes teóricas dentro da psicologia não seria um problema. Mas se torna um problema porque, no meio do caminho, né, vai aparecendo aí umas ervas daninhas, né, que se confundem com a psicologia, que se confundem, são confundidas e acabam sendo legitimadas por outras práticas sociais, como é o caso da justiça que está fazendo hoje com as constelações, como se fosse psicologia, como se fosse uma ciência legítima, né, que não é. E aí essa parte eu preciso afirmar mesmo, não é.
Não é psicologia, não é uma ciência legítima dentro da perspectiva científica que a gente está trabalhando aqui. Tá? E aí, voltando, né, um pouquinho para a discussão que eu estou trazendo aqui, ainda segundo Arthur Arruda Leal, é o seguinte, aliás, não é nem segundo Arthur Arruda Leal, é segundo ele, mas ele se utilizando de Bruno Latour, né? Ainda segundo Bruno Latour, ele vai dizer o seguinte, além dessa questão da ciência natural, né, do natural para o humano, da dimensão do natural para a dimensão do humano, tem uma questão aqui que a psicologia vai tentar dar conta, que é justamente, ela vai tentar reunir o que a modernidade tentou separar. E que é basicamente, vai um pouco nesse caminho do natural para o humano, mas ele vai separar da forma seguinte, o sujeito transcendental ou epistêmico do sujeito empírico, que é impuro. O sujeito empírico, impuro, seria esse sujeito das práticas sociais, o cara que vive no mundo, né? E o sujeito transcendental e epistêmico seria esse sujeito mais voltado aí para a filosofia e para a ciência. Esse sujeito que é pensado, né, na sua autonomia, nos seus processos subjetivos, nos seus processos psicológicos, né, enquanto ciência. Então, a psicologia ela vai tentar reunir isso que tinha sido separado pela modernidade. Eu sei que isso pode se tornar um pouco confuso, porque eu estou aqui o tempo todo dizendo para vocês que a psicologia ela se configura enquanto um campo de saber a partir dessa modernidade, né? Mas, ao mesmo tempo, a modernidade faz essa cisão desses dois sujeitos, e aí aqui a modernidade que eu digo, vai ser justamente essas discussões filosóficas que vão estabelecer aí caminhos diferentes de pensar ou um sujeito racional, que aí lembra que semana passada a gente estava falando, e isso está em Luiz Cláudio Figueiredo também, né, de Descartes, ou esse sujeito empírico que está lá em Bacon, né? Veja, a filosofia, quando ela vai instaurar, implementar esse conceito de sujeito, ela vai justamente trabalhar nessa perspectiva aí de separação desses dois. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. E aí alguns filósofos, dentro da perspectiva reflexiva da sua filosofia, vai trabalhar muito por esse caminho de um sujeito racional, de um sujeito, né, que é o que Descartes vai fazer. Então ele vai dizer assim, Descartes ele vai valorizar a busca da verdade pela via da razão, né? E o que seria essa via da razão? Descartes ele vai falar da dúvida, então eu preciso questionar tudo. Eu vou fazer aqui uma busca interna, e aí vejam, a gente está falando do campo do sujeito, tá? Eu vou fazer uma busca interna, vou tentar entender o que é que esse sujeito, o que configura esse sujeito para mim. Mas para eu fazer isso, e para eu não cair em armadilhas, né? Que geralmente estariam ligadas ao afeto, às emoções, de forma geral, eu vou fazer isso de maneira racional. Eu vou estabelecer a dúvida, e a dúvida, né, a dúvida metódica de Descartes. Que ele vai dizer assim, tudo que me leva à dúvida vai ser falso. Então, se eu não consigo te dizer com clareza, com objetividade, que aquilo é real, então, se ele me coloca em dúvida, eu preciso desconsiderar. E aí a dúvida metódica de Descartes vai trabalhar com essa concepção de um sujeito racional, que aqui a gente está trazendo, né? Que aqui Bruno Latour está trazendo nessa oposição enquanto esse sujeito transcendental e epistêmico. Então, é um sujeito que vai ser viabilizado mais para frente pela ciência. Uma concepção de sujeito que é racional, que eu preciso refletir, raciocinar de uma forma objetiva e clara o que significa esse sujeito, o que é que ele, no que é que implica, o que é que diz respeito a esse sujeito, tá? Então, na concepção racionalista,
tudo que leva ao conhecimento sensível, ou seja, a sensibilidade de uma forma geral, vai ser considerado suspeito, vai ser considerado ilusório. Então, eu não posso ter compreensão do mundo a partir da minha sensibilidade. E a minha sensibilidade diz respeito não apenas às emoções e à afetividade, mas também à percepção sensorial, né? Então, eu vou colocar em suspeita o que eu estou vendo, o que eu estou percebendo pelos sentidos, porque a partir do momento que se atravessa meus sentidos, aquilo já não tem, ele pode ter um caráter de ilusão. E aí, gente, né, todas as discussões que a gente pode ter no campo do senso comum mesmo, sobre percepção e memória, permitem que a gente entenda isso, né? Porque, vejam, vamos lá, vamos falar de novo do campo da justiça. Se você vai e você foi assaltado, aí você vai dar um depoimento, você vai fazer um boletim de ocorrência. Olha, eu fui assaltado, não sei o que, né? Como é que ele era? Ah, o cara era assim, assim, assado, vestia tal roupa, né? Aí, digamos que você foi assaltada junto com uma amiga. Aí ela vai dar outro depoimento. Ela vai descrever de outra forma. E ela vai descrever de outra forma porque a memória da gente, ela vai associar elementos não apenas da realidade, mas ela associa elementos da realidade com a nossa perspectiva, com os nossos preconceitos, com as nossas formas, né? com o que o medo produziu ali naquele momento. Então, às vezes, a pessoa estava muito assustada e achou que o cara era um cara grandão, e a outra vai dizer assim, não, era um cara magrinho, mirradinho, mas eu achei que ele estava armado. Então, assim, a percepção e a memória, né, que são esses elementos aqui que eu estou associando, que eu estou trazendo para vocês como exemplo desse conhecimento sensível, ele vai ser atravessado por essa perspectiva de ilusoriedade, né, de ilusão. E é isso que Descartes vai falar. Ele vai dizer assim, olha, tudo que tiver relacionado com um conhecimento sensível, ou seja, com a minha sensibilidade, com algo que passe pelos órgãos do meu sentido, visão, audição, tato, né? Isso tudo é suspeito. Eu coloco isso em suspeita. E eu só vou acreditar nisso, eu só vou considerar aquilo como um dado de realidade se a minha razão, a partir da dúvida metódica, conseguir contemplar isso, conseguir aceitar e comprovar que aquilo ali existiu, tá? Esse é um lado da história, um lado da moeda. O outro lado, né, que foi o que a modernidade separou, e aí eu comecei do fim e estou retomando, justamente nesses debates da modernidade, aí a filosofia veio, né, por esses dois caminhos. E aí os dois ícones e representantes mais importantes seria Descartes no lado do racionalismo e no lado do empirismo, aliás, me perdoem, estaria Francis Bacon. Francis Bacon vai pelo caminho inverso de Descartes. Ele vai dizer assim, veja, como é que eu vou confiar na minha subjetividade? Como é que eu vou confiar na minha perspectiva? A minha perspectiva é muito pessoal. Tem a ver com tudo que eu sinto, que eu vejo. E aí, percebam que coisa mais curiosa. Eles vão por caminhos opostos, mas eles renegam e rejeitam a mesma coisa, que é isso da ordem da sensibilidade, dos sentimentos, da afetividade, né? Então, ele vai dizer assim, veja, tudo que é muito subjetivo, eu não posso confiar em mim mesmo, no meu questionamento, na minha dúvida para falar de algo. Eu preciso encontrar fundamentos absolutos externos. Então, é como se o dado de realidade quem me desse não sou eu mesmo. Não é a minha dúvida, não é a minha razão, mas são fundamentos externos. É o que está no mundo, é o que está posto no mundo como realidade. E aí ele vai desenvolver... Deixa eu até pegar aqui, gente. Eita, não é aqui, não é aqui.
esse negócio de 2 livros, eu fico às vezes embolando qual que está em quê. A questão da doutrina dos ídolos, né? E ele vai dizer assim, ó. Tá na página 14 do texto que eu passei para vocês. Em Francis Bacon, e em particular na sua doutrina dos ídolos do conhecimento, há uma luta sistemática contra as anticipatio mentis, ou seja, contra as inclinações inatas ou aprendidas do homem que bloqueiam ou deformam a leitura objetiva do livro da natureza. Ou seja, como eu estava dizendo, ao contrário de Descartes, ele vai questionar justamente a possibilidade do homem olhar para dentro de si mesmo e encontrar essa verdade. Porque essa verdade, ao olhar para dentro, estaria, repito, bloqueada ou deformada por inclinações inatas ou aprendidas do homem, tá? E aí ele vai dizer o seguinte, está aqui entre aspas. Ou seja, é o próprio Bacon que escreve isso, eu estou supondo. A mente humana foi de tal forma possuída por ídolos e falsos preceitos que ali se enraizam e a sitiam, que a verdade mal pode penetrar. Mas ainda que consiga penetrar, eles nos molestarão novamente quando a ciência ali se instalar, a menos que os homens, prevenidos do perigo, sejam fortificados da melhor forma possível contra seus ataques. Né? Então, vejam, o que ele está dizendo é basicamente o seguinte: eu não posso confiar nessa minha imersão em mim mesmo, nessa investigação interna, porque existem ali vários preceitos, várias compreensões de mundo, vários entendimentos que tomam conta da minha forma de olhar para o mundo, a tal ponto que se torna impossível que a verdade atravesse, que a verdade possa entrar. E onde é que está a verdade? A verdade está no mundo exterior, está na empiria, está no que eu posso, do que é que se apresenta para mim, de fora para dentro. E é como eu falei para vocês, são caminhos opostos, são caminhos completamente distintos para se pensar essa concepção do sujeito, mas as duas têm algo em comum, que é justamente a recusa e a eliminação das emoções e dos afetos, como sendo isso que impede a possibilidade de ver uma verdade, de encontrar uma verdade sobre o sujeito. Tá? E aí, Foucault vai falar para a gente... Fale, Cecília, que aí eu já organizo o raciocínio depois do que você falar. Pronto, é só uma dúvida. A senhora falou que Latour, eu acho, fala que a psicologia vai reunir o que a modernidade separou. Então, a psicologia vai reunir essa ideia do sujeito que pensa, mas que também sente, não é isso? O sujeito epistêmico e o sujeito... Ah, tá certo. Então. Obrigada. Pronto. Era a parte que eu estava organizando para chegar. Ótimo. Não, mas é ótimo. Eu acho ótimo que vocês perguntam, porque aí eu vejo se eu me perdi no caminho ou se eu estou indo, né? Mas ótimo, vamos lá. Então, é justamente isso. O que a modernidade separou, né, está representado aí por essas duas figuras, que é Descartes e Bacon. Um vai ser empirista, outro vai ser racionalista, né, e cada um vai por um caminho diferente, ou seja, eles vão definir o sujeito racional e o sujeito empírico. Latour, ele vai transformar aqui esse sujeito racional de Descartes num sujeito transcendental ou epistêmico, né? Porque ele vai dizer o seguinte, nessa busca por uma razão, né, nessa busca racional, é onde se acopla aí a perspectiva científica. A ciência vai entrar justamente nesse lado, aliás, veja, é isso, né? A ciência psicológica ela vai associar as duas coisas, mas percebam que, se a gente for pensar hoje em ciência, a gente pensa em termos de razão, né? Tem essa ideia
de que a gente está trabalhando a partir de uma perspectiva racional. E aí, Latour ele vai dizer assim, olha, o que a psicologia vai tentar unir, de novo, vai ser esse sujeito transcendental epistêmico, que está mais associado ao sujeito racional de Descartes, ao sujeito empírico e impuro, que está mais associado à concepção de Bacon. E como é que a psicologia faz isso? Aí ele vai resgatar aí a figura de Foucault, porque já perceberam que é o nosso autor quase favorito aqui, né? E aí Foucault vai dizer o seguinte, a psicologia faz isso de uma forma muito simples. Conceitos naturais, ou seja, já que a gente está tomando como referência de ciência as ciências naturais, esses conceitos naturais que já eram investigados, já eram utilizados e estudados pelas ciências naturais, eles vão ser acomodados nessa ciência humana a partir de uma transcendentalização desses conceitos. Ou seja, eles passam a ter funções transcendentais. Professora, me perdi. Não faz sentido nenhum isso aí. Como é que isso acontece? Aí, Arthur Arruda Leal nos salva, porque ele traz um exemplo. Eu não saberia falar isso sozinha, então ele me dá esse apoio. O que é que ele vai dizer? Ele vai usar um exemplozinho que vocês vão entender mais para frente quando se aprofundarem, mas eu já vou adiantar aqui para vocês compreenderem. Ele vai dizer o seguinte, pensem aqui nos conceitos de energia e de equilíbrio da termodinâmica. Vocês têm alguma noção sobre isso? Eu também não tenho muita, não. Mas a gente sabe que isso existe, não sabe? Né? Que na termodinâmica, a gente estudou isso no ensino médio, gente. Meu ensino médio foi mais distante do que o de vocês, por favor, viu? Essa parte eu espero que vocês saibam mais do que eu. Mas no ensino médio, a gente estudou em física, que existe aí essa termodinâmica e que isso é pensado a partir de conceito de energia, né? Energia e equilibração, de como é que isso funciona. Aí ele vai dizer o seguinte, veja, a gente pode pensar em vários contextos da psicologia, em várias correntes da psicologia, a gente pode encontrar isso de uma forma transcendental. Primeiro exemplo, na psicanálise. Não sei se vocês já ouviram falar, se não, vocês vão ouvir falar com muito detalhe nas aulas que a gente vai ter. A psicanálise, ela trabalha com um dos conceitos centrais da psicanálise, é o conceito de princípio do prazer. O que é o princípio do prazer na psicanálise? É uma concepção de que nosso organismo, ele se dirige, ele faz um certo esforço em prol da busca desse prazer. Então, a gente quer sentir prazer o tempo todo, tá? E no que a gente quer sentir prazer o tempo todo, a gente evita situações de desprazer. E isso, Freud vai explicar a partir de uma concepção energética que ele vai chamar de libido. A libido, que é a energia sexual, seria o que vai direcionar as nossas atitudes e as nossas formas de nos relacionarmos em busca do prazer e de evitação desse desprazer, o que vai produzir aí esse processo de equilibração. Ou seja, os conceitos de energia e de equilíbrio da termodinâmica, eles são transcendentalizados e eles são pensados enquanto conceitos psicológicos. Eles são usados de forma transcendental, tá? Outro exemplo que Arthur Arruda Leal traz para a gente, a Gestalt. Na Gestalt, a gente vai estudar a noção de boa forma. A noção de boa forma é a concepção de que a gente vai sempre enxergar a composição visual de alguma coisa como um todo, antes de entender os fundamentos e os elementos componentes. Então, por exemplo, tem aquelas brincadeirinhas da internet que a gente recebe assim, um texto que está todo escrito errado e a gente lê ele certinho. É basicamente essa ideia. Quando a gente vai ver, a gente primeiro vê o todo. Depois é que a gente vai identificar os elementos individuais. Isso também seria uma forma de transcendentalizar esses conceitos de energia e equilíbrio. O de equilíbrio especialmente, no sentido de que a gente vai, como se fosse um movimento mais
imediato do nosso corpo, da nossa percepção, porque a Gestalt vai trabalhar muito mais com essa concepção de percepção, que a gente primeiro vê aquilo de forma equilibrada, de um todo, de uma forma inteira, e depois é que a gente consegue desprender esses elementos. Outro exemplo, esse não é de Arthur Arruda Leal, não. Aqui já sou eu que vou trazer para vocês. Se a gente for pensar, alguns de vocês, pelo que eu lembro, já estudou Psicologia do Desenvolvimento, né? Então, vocês lembram dos conceitos de estágio em Piaget. Piaget, para pensar a mudança de um estágio a outro, ele utiliza um dos conceitos centrais dele, é o conceito de equilibração, que é justamente essa concepção de que o ser humano está o tempo todo tentando se regular e encontrar um certo equilíbrio, que é um certo lugar de conforto. É muito parecido com essa concepção de Freud, só que ao invés de ele pensar em termos de emoções, né, de afetos, como Freud faz, ele vai pensar em termos de cognição. Mas veja, da mesma forma, ele vai transcender esse conceito de equilíbrio, que vem aí da termodinâmica, e o conceito de energia no sentido de como é que a gente se utiliza dessas informações ou desses conhecimentos prévios e vai organizando eles de uma forma a buscar esse equilíbrio sempre. Então, o processo de desenvolvimento de aprendizagem para Piaget tem a ver com a desequilibração que o ambiente produz, ou seja, vocês estão aqui estudando psicologia comigo, vocês nunca estudaram isso antes. Quando eu trago e digo assim, lê esse texto complicado e denso, vocês vão se deparar com um processo de desequilibração, que foi o que o colega disse no começo, professora, esquentou a cabeça. É isso, você não entende aquilo é novidade, e aquilo desmobiliza aí, né, todo o seu conforto, no sentido de que eu achava que sabia das coisas e aqui eu não sei de nada, aqui eu me sinto analfabeto, né? A gente não se sente assim às vezes? Pronto, é por aí. E aí a gente, enquanto humanos, a gente vai fazer esse esforço, um esforço natural, entre aspas, de tentar sair desse lugar de desconforto, de encontrar um certo conforto. E o processo de aprendizagem se daria nessa tentativa de equilibração, de reequilibração. Então, vejam, 3 teorias completamente diferentes que vão se utilizar de conceitos naturais da física, né? E vão tornar eles transcendentais, vão dar para esses conceitos funções transcendentais no sentido de explicações para o funcionamento do organismo ou o funcionamento do sujeito. Como é que o sujeito se comporta, como é que ele, no caso de Piaget, como é que ele aprende, no caso de Freud, como é que ele se relaciona com as pessoas, no caso da Gestalt, como é que ele percebe as coisas. Tá? Então, percebam que é o mesmo conceito base, que ganha uma função transcendental, e que essa função transcendental explica situações diferentes, explica formas diferentes de ver as coisas, tá? Massa. Que bom que vocês entenderam. Professora, só mais uma dúvida. Isso se relaciona com o poder disciplinar que a senhora falou, porque é uma tentativa de regular o corpo do sujeito, tentar regular o sujeito e sua interação. É isso? Veja, a gente pode fazer essa leitura, mas nesse momento eu não estou falando de poder disciplinar, porque é o seguinte, a discussão que eu trouxe para vocês de poder disciplinar é muito mais no sentido de vocês entenderem a constituição do indivíduo, tá? E entender como é que o indivíduo se torna ali central para essa leitura da modernidade, para essa leitura de quem são as pessoas modernas. E aí a psicologia vai nascer ali junto daquilo e se utiliza dessa figura do indivíduo como um fundamento principal, ou seja, eu, enquanto psicóloga, vou estudar esse indivíduo. E vou estudar, pensando nessa perspectiva de ciência que eu tenho trazido para vocês, como uma forma de compreender e controlar de algum modo, né? Eu sei que essa palavra controlar, às vezes, ela ganha um peso muito, muito forte, mas a ideia é essa mesma, é de dizer assim, veja, quando eu estudo sobre o sujeito ou sobre o indivíduo, né? E aqui eu estou misturando os dois conceitos de forma proposital, porque eu, enquanto psicóloga, eu já estou ali
inserindo esses vetores aí da emoção e do afeto quando eu penso nessa pessoa. Mas se eu vou estudar essa pessoa ali para atuar sobre ela, é de algum modo, né, de poder direcionar, de conseguir produzir algum tipo de efeito que, né, em palavras bem cruas, eu diria que é uma tentativa de controle mesmo. Veja. E a psicologia nasce nesse contexto, né? A psicologia nasce nessa perspectiva de controle mesmo, de controle dos corpos, de uma tentativa de entender esses corpos para poder produzir certos efeitos. Exemplo, um dos primeiros estudos e mais importantes e mais fundamentais da psicologia em consciência são os testes mentais. E detalhe, até hoje, se você me perguntar, professora, o que é exclusivo da prática do psicólogo? A aplicação de testes. Ponto. Terapia, não. Todo mundo faz terapia. Hoje, o serviço social faz terapia, hoje, médico faz terapia, uma galera faz terapia. Isso não é exclusivo da psicologia, mas a aplicação de teste é. E a aplicação de teste, né, a construção e a produção desses testes, foi um dos primeiros elementos ali da psicologia em consciência, né, que fundamenta aí a psicologia e as investigações da psicologia em consciência. E para que serviam esses testes? Primeiro, eles eram usados para definir quem eram as crianças que eram aptas a aprender e quem não era nas escolas. E segundo, ele começou a ser utilizado para definir no exército quem é que tinha possibilidade de lutar no exército e conseguiria enfrentar todas as dificuldades da guerra e se manter firme lá, e quem não conseguiria. Ou seja, é justamente para, me perdoe a expressão, para separar o joio do trigo, né? E isso é uma tentativa de controle no sentido, quem é que vale a pena educar? Quem são as crianças que eu vou... Em quem que eu vou investir em termos de educabilidade, enfim, de investimento escolar? Em quem é que eu vou investir dinheiro, literalmente, para estar na guerra, né? Que eu preciso de pessoas que possam estar ali. E ali, é claro, e esses testes eles vão se desenvolvendo e vão ganhando outras funções. Mas a gente precisa entender a origem das coisas no sentido de compreender qual era a proposta inicial, né? E a gente não pode ser ingênuo, a gente entende que a ciência produz vantagens diversas no mundo, mas, em termos fundamentais, ela tem essa perspectiva. Ela quer compreender o funcionamento do mundo para controlar de algum modo. Não é diferente com a psicologia, tá? Então, peraí, eu estava falando, eu me perdi um pouquinho. Ah, sim, é porque você fez uma pergunta sobre o poder disciplinar, né? Então, é isso, assim, nesse momento eu não estou aqui mais falando de poder disciplinar, não que não caiba. Eu acho que a leitura que você fez é muito boa. Mas é no sentido de que, assim, quando eu falo de poder disciplinar, é muito para a gente entender que tipo de concepção moderna que dá suporte à emergência da psicologia em consciência, né? E o conceito de indivíduo, ele está ali no fundamento, ele está na base. A gente só existe, né? Nós psicólogos só existimos enquanto pesquisadores e profissionais, porque existem indivíduos. Para a gente fazer esse estudo e poder escutar essas pessoas e responder sobre elas de algum modo, né? Mas aqui a discussão é justamente da gente entender quais são os fundamentos teóricos e metodológicos da psicologia enquanto um todo. E a gente está fazendo isso de uma forma bastante crítica para a gente poder, quando a gente for entrar em cada uma das correntes, a gente vai ter essa base para entender, né, o que é que está em jogo aqui em cada uma dessas correntes. E aí, voltando para essa concepção aí que Foucault nos traz. Então, Foucault ele vai dizer isso. Ele vai dizer assim, olha, o que a psicologia vai fazer é justamente
tomar conceitos naturais como fundamento e transformar eles em funções transcendentais. E essas funções, aí percebam que são conceitos que passam a ter funções transcendentais. Então, ele tem uma função ali de explicação, né, que transcende a natureza, que transcende a organicidade e vai pensar em termos como é que isso produz algum tipo de efeito, como é que aquilo explica o funcionamento do humano, o funcionamento das pessoas, tá? Que é o que esses, né, o que a psicanálise, a Gestalt e a psicologia, a psicogenética de Piaget vão fazer, por exemplo, com os conceitos de energia e de equilíbrio da termodinâmica. Gente, o que mais? Me conta aí, façam aí comentários. Eu acho que eu tenho um comentário que é quanto a essa parte funcional. A senhora mencionou aí o termo funções transcendentais, que remete muito àquele texto que a senhora passou, porque o texto todo ele permeia aquela ideia de utilidade, de uma questão de que a ciência ela tem um critério de utilidade, um critério instrumental. Então, a própria psicologia surge com essa função de garantir o controle ou de garantir um entendimento para a ordenação do indivíduo e das formas de convivência. Acho que conseguiu linkar um pouco com outro texto também. Agora, assim, nesse livro aqui, que vocês estão lendo o capítulo, né? O de Luiz Cláudio Figueiredo, ele vai fazer... Veja, como eu falei para vocês, deixa eu voltar um pouquinho. No planejamento da disciplina, eu escolhi falar de 3 correntes fundamentais hoje para a psicologia, né? Que são a psicanálise, o behaviorismo e cognitivismo e a fenomenologia existencial. São 3 correntes que hoje embasam a pesquisa na psicologia, mas especialmente na perspectiva clínica da psicologia, né? E aí eu entendo que vocês, que vêm de outra área, que querem conhecer e reconhecer a psicologia, vão se interessar muito mais profundamente nessas discussões clínicas, porque é o que a gente vai pensar justamente sobre o sujeito, né? Sobre formas de relacionamento e tal. Mas o que Luiz Cláudio Figueiredo faz nesse livro ele trabalha essas dimensões, essas matrizes do pensamento psicológico, como diz o livro, por outros caminhos, tá? Ele não vai fazer isso que eu vou fazer. Eu fiz uma divisão diferente da dele. E é interessante marcar isso, porque esse livro, quem leu a introduçãozinha de 2 páginas entendeu, esse livro foi formulado por ele, foi escrito por ele, depois de ele ter dado muitas aulas de psicologia geral, e é como se fosse um livro base para a psicologia geral. Eu não ia fazer essa maldade com vocês, porque o resto do livro inteirinho é de quebrar a cabeça, que nem esse primeiro capítulo. Então, eu adorei o livro, acho que é um dos melhores livros que eu já li nos últimos anos. Recomendo até, mas eu sei que é um texto muito truncado, assim, que se utiliza de muitos conceitos, inclusive da filosofia, que a gente precisa aprofundar muito para poder passar por ele, tá? Mas, de qualquer modo, por que eu estou falando disso? A partir do comentário de Cecília. Eu estou falando disso porque nesse livro aqui, que é um livro que ele escreveu com base nas aulas de psicologia geral dele, ele faz uma outra divisão diferente da que eu estou fazendo. Ele trabalha a partir dessa noção de matrizes do pensamento. E com isso, ele não está falando de correntes dentro da psicologia. Ele fala de antes. Ele fala de quais são as matrizes que fundamentam a construção de determinadas correntes. E aí, eu não vou falar de todas as matrizes, tá? Porque aí é o livro inteiro. Mas ele começa falando de 2 matrizes fundamentais. Que ele vai falar que é a matriz quantitativa ou nomotética e a matriz funcionalista.
Aí as outras estariam todas dentro de uma perspectiva de uma matriz romântica, que ele chama de romântica, que aí vai entrar por outras discussões sobre interpretação, sobre, né, formas mais abstratas de pensar a psicologia. Mas essas duas primeiras matrizes, uma delas está muito associada ao início da psicologia, pautada nas ciências naturais, então ela tem essa necessidade de se utilizar de concepções da matemática, da física, para pensar a psicologia, então ela precisa quantificar, eu me perdi na palavra, viu, gente? Ela precisa quantificar como se isso fosse uma garantia de que os resultados teriam essa objetividade esperada, tá? E a matriz funcionalista é a matriz que dialoga com isso que você estava dizendo, Cecília. É justamente assim, é uma das matrizes possíveis e uma das primeiras matrizes que a psicologia consegue construir. E aí a gente precisa pensar em termos de história, não apenas no sentido da mudança, mas no sentido de como é que essa história vai deixando rastros e vai deixando marcas. Então, mesmo que a gente vá se afastando dessas concepções iniciais, essas ideias, elas, de alguma forma, ficam... É como se fosse um traço de memória que vai ficando na própria ciência, na própria concepção. Então, você tem toda a razão, que tem aí essa concepção de funcional, ela está na origem da psicologia, né? Junto com essas duas matrizes, elas estão ali na origem da psicologia, mas não necessariamente a gente trabalha até hoje com essa concepção de função, tá? A ideia de função que Foucault vai trazer aqui, que ajuda a gente a entender, é justamente nessa transição. É nessa necessidade que a psicologia tem lá nos seus inícios de se fundamentar em consciência. Então, eu digo assim, olha, para eu ser ciência, para eu ser legitimada e aceita como ciência, eu preciso me utilizar de elementos das ciências naturais para que eu possa provar que eu tenho como trabalhar com objetividade, e eu tenho como construir uma perspectiva de uma ciência objetiva e universal. Para fazer isso, ele se utiliza desses dois caminhos possíveis. Ou, de fato, da matematização, ou seja, de estabelecer para certos conceitos psicológicos valores matemáticos e que isso possa ser feito a partir da estatística, do cálculo, enfim, né? Do cálculo em geral. Percebe-se que eu não sou muito desse caminho, então eu não consigo nem explicar direito. Vocês, inclusive, vão ter que me ajudar quando for falar de behaviorismo, que é uma coisa que eu me embanando, gente. Porque vai muito por esse caminho, tá? Esse caminho mais de uma matematização mesmo, né? De uma compreensão da psicologia que vem, digamos, de fora para dentro, tá? Mas... E tem essa outra perspectiva, que é a funcionalista, né? Que vai justamente pensar nas funções das coisas. E aí eu vou começar a pensar a partir dessa ideia de função, que está muito ligada, menos à matemática e mais à biologia, tá? De qual é a função das coisas. Então, eu vou começar a pensar qual é a função do comportamento humano, qual é a função da aprendizagem. Por que que no meu processo de desenvolvimento eu faço assim e não de outra forma? Qual é a função dessa minha atitude? Para que serve, tá? A ideia do funcionalismo vai muito por aí. Mas, quando a gente pensa, né, nessa discussão que Foucault traz, é justamente no sentido de como é que a gente se utiliza desses conceitos e produz uma função para eles dentro da nossa ciência, né? Dentro de uma ciência humana que vai para... E percebam que isso tudo é nessa tentativa quase desesperada de se legitimar enquanto ciência, tá? Então, isso está no fundamento das ciências humanas em geral, mas talvez, né, mais ainda na psicologia, e eu estou aqui para falar da psicologia, né? Não sei, eu acho até que eu comecei ajudando a explicar, mas depois eu acho que eu me perdi. Se eu te atrapalhei mais do que ajudei, desculpa, viu? Não, professora, deu tudo certo aqui. Eu só queria que a senhora repetisse. É a corrente funcionalista, romântica, e a outra? E a quantitativa e nomotética. Ah. Mas veja,
Nomotética é junto com o É uma só. É uma só. Eu inclusive, faltei falar de uma, que tem atomicista e mecanicista, que também está aí nesses inícios. Falei, meu pai. São muitas. Eu falei, é um livro inteiro. Você quer que eu leia para você só a título de curiosidade, viu? Matriz nomotética e quantificadora, matriz atomicista e mecanicista, matriz funcionalista e organicista, submatrizes ambientalista e nativista, matrizes compreensivas, né, que são essas, já está dentro dessas românticas, é porque a romântica ele nem usa aqui, porque é uma como se fosse um guarda-chuva para um monte, que aí a partir de agora. São as compreensivas, que tem o historicismo ideográfico, os estruturalismos e a matriz fenomenológica existencialista. Então, assim, essa é a diversidade da psicologia maravilhosa. E eu acho isso maravilhoso mesmo, assim, é meio confuso às vezes, é meio difícil, até porque é engraçado, às vezes as pessoas têm essa perspectiva de um caminho da psicologia, né? E aí chega para a gente e diz assim, porque a psicologia é isso, isso e isso, aí eu fico... Veja, não é a concepção que eu trabalho, mas sim, é verdade, isso é, né? E às vezes é meio confuso para a gente, porque como é que você fala de psicologia e são caminhos tão diferentes, né? E é por isso que hoje a gente fala muito de psicologias, no plural. Porque são várias. São várias correntes, são várias perspectivas, são várias formas de pensar a psicologia, tá? Deixa eu ver aqui o que é que eu falto para ver se eu já deixo para a aula que vem, porque senão, se eu começar agora já é um outro tópico, eu acho que aí vai só embananar a cabeça de vocês, que eu não vou ter muito tempo para falar disso. Mas vejam, de qualquer modo, aliás, gente, vocês têm aula depois daqui, não tem? Porque eu podia até dar uma corridinha, porque eu estou vendo que basicamente o que eu tenho para falar aqui, eu já falei, mas eu... Não, tá bom, deixa. Desculpa, eu estou aqui pensando sozinha, tá falando alto. Eu vou deixar para a próxima aula, para a gente poder aprofundar, para não fazer com pressa. Mas, de qualquer modo, eu já vou passar para vocês o material já das outras aulas, né, que já é dentro dessas correntes, porque eu acho que, de algum modo, vocês já podem começar a leitura. Talvez na próxima aula a gente se estenda o suficiente para continuar nessa discussão. Talvez, como os próximos pontos já foram marcados de forma mais grosso modo, eu só vou aprofundar um pouco, talvez eu também não precise me dedicar tanto tempo neles. E aí a gente já começa a discutir, mas assim, vocês vão ler na medida do que vocês puderem ler, até bom, porque a próxima leitura, se eu não me engano, já é da psicanálise, eu vou começar pela psicanálise, e é um texto. Eu preciso falar sobre isso para vocês entenderem. Veja. Não sei se vocês já têm alguma noção do que é psicanálise. A psicanálise também é considerada como uma corrente da psicologia bastante complexa. Mas o texto que eu estou passando para vocês, que é de Freud, eu particularmente acho um dos textos mais tranquilos de ler de Freud. E eu escolhi ele justamente por isso, porque são textos que, de algum modo, Freud ele faz todo um catado da teoria dele, ele faz todo um histórico do começo até onde ele está naquele momento, passando pelos conceitos fundamentais. Então, é como se esse texto, que não é um texto, são 5 conferências, ou seja, é longo, né? É um númerozinho de páginas bom para ler, mas vai dar essa dimensão geral da psicanálise. E por que eu escolho esse texto, para além do fato de ser um texto de simples leitura? Justamente porque são conferências que Freud faz nos Estados Unidos. Gente, isso é fofoca de bastidores, tá? Reza a lenda
que Freud, quando foi fazer esse texto, essas conferências, inclusive um dos filmes que eu vou indicar para vocês mostra essa cena. Reza a lenda que Freud, quando foi fazer essas conferências, ele se preocupa muito em transmitir a psicanálise da forma mais simples possível, porque ele não tem os americanos em muito alta conta. Ele acha que os americanos são meio burrinhos, tem dificuldade de compreensão. Então, assim, é basicamente psicanálise for dummies. Vocês já ouviram esse conceito, né? Gente, isso não é pressão, não é para vocês lerem e acharem fácil, não. De qualquer modo, ainda tem complexidade, porque a gente está falando de conceitos científicos e teóricos que vocês não têm aprofundamento, então, em algum momento, vocês podem dar uma travadinha. Mas a ideia é que vocês entendam que é um texto simples de ler, porque é uma conferência, ele está falando, ou seja, tem outro ritmo, né? Quando é uma coisa escrita, geralmente é mais truncadinho. A fala é uma coisa mais... tem um ritmo mais leve, mais fluido, e, ao mesmo tempo, o Freud está fazendo um esforço sobre-humano ali de simplificar uma teoria, porque ele realmente acha que o americano não vai entender. Se ele falar com toda a profundidade do que é a psicanálise, o americano não vai entender. E ele quer levar a psicanálise para aquele novo mundo, né? Então, ele faz esse esforço. É piada, mas, assim, consta nos livros de biografia de Freud essa história, tá? Não sou eu que estou inventando, inclusive no filme. Gente, inclusive, esse filme eu vou indicar para vocês, mas eu vou deixar por conta de vocês procurarem onde é que vocês encontram, tá? Porque eu não tenho como passar o link do filme já para vocês. O nome do filme se chama Um Método Perigoso, que é um filme basicamente em que ele fala muito da relação de Freud com Jung e Jung faz, né, um uso perigoso aí, eu não vou dar spoilers desse método que eles estão desenvolvendo. Enfim, e aí é um filme legal porque ele passa por algumas questões conceituais, mas ele está muito mais pautado nessas fofocas de bastidores que a gente gosta mais, né? Então, assim, a gente vai se aproximando da teoria a partir de questões de bastidores que são legais. Inclusive, essa é uma das historinhas que aparece no filme, de que Freud está lá preocupado, subindo no navio, indo para os Estados Unidos e dizendo assim, mas aquele povo não vai me entender, né? Aquele povo é meio broquinho, assim, né? Eles não têm capacidade linguística para compreender a minha teoria, sabe? Claro, eu tô exagerando, tá, gente? Ele não fala assim, não. Nem no filme, eu imagino que na história real também não, mas eu estou aqui contando essa história para vocês entenderem, tanto para vocês ficarem tranquilos de que é uma leitura suave, apesar de longa, tá? E também para vocês se interessarem pelo filme, porque eu acho que o filme vai dar, assim, entrada em alguns conceitos que vocês vão encontrar no texto. Tá bom? No mais, é isso aqui. Encerramos por hoje. Obrigado pela presença, pela participação. Especialmente, gente, desculpa, eu preciso agradecer especialmente a Cecília, não apenas porque ela fez vários comentários muito legais, mas porque ela está aqui de câmera ligada. Teve um colega, Lúcio, né? Também ligou em algum momento, mas depois desligou. Estou aqui atenta, viu, gente? Vocês pensam que não, eu estou aqui super ligada. Obrigada, viu, gente? Tchau, professora. As aulas estão sendo maravilhosas. Obrigada. Tchau. Tchau. Tchau, professora. Obrigado. Valeu.